Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Estou falando sobre desafiando os nãos da vida. Na gota de ontem, você pôde perceber que eu expliquei que eu não sou um revoltado com o não. Afinal de contas, o não ele pode ser pedagógico, o não pode me instruir, o não pode evitar algumas consequências danosas. O não pode ser uma proteção para que eu não entre num beco sem sair. O não pode ser altamente produtivo e instrutivo para a minha vida. Mas a minha direção são aqueles nãos que nos paralisam, aqueles nãos que destroem o nosso futuro, aqueles nãos que retiram o nosso potencial, aqueles nãos que fragmentam a nossa fé e desencorajam. E por conta disso, nós não produzimos o que deveríamos produzir, não construímos o que deveríamos construir. Mais do que isso, nós saímos da vontade de Deus. E quando eu falo da vida de Josué, porque o não que ele ouviu de Deus foi um não para romper o não no coração dele. Então ele dizia o tempo todo para ele mesmo: eu não posso, eu sou pequeno, eu não tenho condições. Então a mente dele projetava o tempo todo quem era Moisés. Então ele se comparava e o não tem essa capacidade. Você diz não para os desafios da vida porque você faz muita comparação. Na verdade, não é você, somos nós. E Josué ficava o tempo todo falando isso. E por conta da sombra viva de um Moisés que já estava morto, ele se tornou um auto-rejeitado, ele se rejeitou o tempo todo. Outra coisa que acontecia é que, por conta da dinâmica extraordinária de Moisés, por conta da envergadura de Moisés, o que Josué fazia? Ele fazia o seguinte: eu não posso entrar nesse desafio, porque a história já está construída. E muitas vezes nós não entendemos que Deus quer construir novas histórias com novas pessoas. Porque a história de Moisés já tinha sido construída, mas faltava a história de Josué. E muitas vezes eu e você, nós caímos nesse erro, incorremos nesse erro, porque nós não entendemos que Deus, para cada tempo, Deus tem um momento, tem uma história, tem um propósito, tem uma direção e tem uma pessoa. Se Deus fosse usar sempre as mesmas pessoas, Deus seria injusto. Então a vida é cíclica e Deus não é refém de nenhum potencial humano. E porque Deus não é refém de potencial humano, às vezes ele diz não para as pessoas de grande potencial para dizer sim para as pessoas de pequeno potencial. E isso Deus é tão tremendo que o próprio Josué pediu a Deus para entrar na terra prometida com o povo, e Deus disse para Josué: Josué, não me fale mais nisso. Você tem um grande potencial, mas eu tenho planos. E às vezes o plano de Deus não é para usar a pessoa em todo o percurso. Deus pode dosar a vontade dele. Deus pode fazer com que a vontade dele seja partilhada entre pessoas. Então, uma pessoa faz uma parte, uma pessoa faz outra parte, e eu e você precisamos entender qual é a nossa parte nessas doses de Deus. Então, quando no verso 2 Deus disse que a palavra que foi para Josué foi interessante porque ele disse: olha, meu servo é morto. Então Deus dá a notícia, lembrando a Josué que Moisés estava morto. Então eu preciso de alguém vivo, ô Josué. Para de pensar no morto. Eu preciso de alguém vivo e você está vivo. Para de olhar para trás, olhe para frente. Então, se disponha. Observe bem, para romper os nãos da vida, eu preciso me dispor. Tá bom, Deus, então eu vou. Tá bom, minha vida, eu vou. Tá bom, minha família, eu vou. Então eu vou tentar o vestibular. Eu não vou ficar a vida toda dizendo: "Ah, eu não fiz, eu não posso". Eu vou tentar. Eu vou tentar, eu vou levantar, eu vou me dispor, porque a pessoa que fica reclamando, murmurando: "Ah, meu Deus, autocomiserativo", nunca consegue nada. A pessoa que fica olhando para trás nunca decola. Então, se levante, ô Josué, se disponha, para de olhar para o morto.
Então, muitas vezes na nossa vida, nós ficamos olhando para histórias mortas, para passado morto, nós ficamos olhando para dores mortas, para feridas mortas, e Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que você se levante, pare de olhar para os mortos da sua vida, pare de olhar para as situações mortas da sua vida, e Deus quer que você se levante de tal forma que você entenda que você tem um grande desafio. E ele disse para Josué: Josué, levante-se, se disponha, passa esse Jordão, tu e teu povo. E o que Deus está querendo dizer para ele é o seguinte: se levante, se prepare, se arrume, se ajeite. Essa é uma ordem formidável de Deus. Qualquer pessoa que entenda um pouco a geografia daquele lugar vai entender mais profundamente o que ele estava querendo dizer. Então, é muito profundo o que Deus está dizendo para Josué. O Rio Jordão, naquele local, gente, era algo abismal. Talvez uma das coisas mais difíceis de fazer, porque era profundo, entende? Era um rio que, se fôssemos pensar geotecnicamente, era um rio de uma largura com talvez mais de 30 metros de profundidade. Então, 400 metros abaixo do nível do mar era um grande desafio. Mas Deus disse para ele: se levante, eu estou com você, para de olhar as dificuldades, as calamidades. E se levante, Josué. Se apronte, se arrume, passe esse Jordão. Meu irmão, minha irmã, você que escuta essa gota, passe esse Jordão. Não importa qual seja ele. Para de dizer eu não posso, eu não tenho, eu não vou conseguir. Passe esse Jordão. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Nos ajuda a parar de olhar para os mortos e passar o nosso Jordão, porque cada um tem o seu Jordão. No nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você puder, vai lá em nosso canal, Gota de Sabedoria, tá embaixo aqui dessa gota. Curte o nosso canal, aciona o sininho, tá bom? Gota de Sabedoria Oficial, Pastor Hermes Júnior. Um abraço, fiquem com Deus.